Om Jnana-timirandasya Jnananjanan Shalakaya Chukshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Bom, então nós continuamos a leitura do capítulo 14, Gunatraya Vibhaga Yoga, verso 27. Krishna diz: apenas eu sou a base daquele Brahma impessoal e indiferenciado. E eu sou o único refúgio da imortalidade perene, do Dharma eterno e da bem-aventurança transcendental de Prema, ou do amor divino, que desponta da devoção pura e unidirecionada. O Krishna, mais uma vez, se classifica, se define como sendo a base, a fonte da realidade divina. Ele diz claramente que ele é a base desse Brahma impessoal, correto? E que ele é a base do amor transcendental, que desponta da devoção exclusiva por ele. Verso 28. Não, na verdade, não tem verso 28. Agora termina o capítulo 14, um capítulo pequeno, e começa o capítulo 15, Purushottama Yoga, o yoga através do entendimento da pessoa suprema. É muito importante nós ressaltarmos que na filosofia védica, na literatura védica, Deus, ele não é apresentado apenas como sendo uma pessoa, ou como tendo personalidade, mas como, na verdade, tendo três aspectos que nós conhecemos como Bhagavan, Paramatma e Brahman. Bhagavan é a suprema personalidade de Deus, da qual tudo emana, da qual tudo se origina, que começa em Krishna. Depois nós temos o Brahman, que é o brilho, a refulgência que emana do corpo de Krishna e se expande, como uma grande auréola, de luz ao redor da sua morada divina, que é como se fosse a fronteira da morada transcendental, do mundo transcendental. E nós temos também Paramatma, que é a terceira expansão, que tem 4 braços, tem uma forma, e ele entra dentro de cada átomo do mundo material e dentro do coração da entidade viva. Dessa maneira, então, os Vedas descrevem o aspecto mais complexo de Deus, ou a definição, mais complexa de Deus, que não é apenas uma dicotomia entre ter forma e não ter forma. Não, ele tem ambos. Ele tem não só apenas ambos aspectos, da forma e da não forma, mas também o aspecto localizado, que é a Paramatma. Nenhuma outra filosofia ou religião apresenta Deus de maneira tão completa. Então, o ponto é que se falta algo em Deus, ou se falta algo naquilo que se descreve como sendo Deus, então de fato não pode ser Deus. Por quê? Porque Deus é completo. Então, se você diz que Deus é só uma personalidade, significa que você não torna possível ele também não ter personalidade. Isso é uma limitação para ele. Mas Deus é ilimitado. Da mesma forma, o inverso. Se você diz que Deus ele não tem forma, apenas, você também o limita, porque ele pode ter forma. Então, a filosofia védica
ela já apresenta Deus na sua forma completa, tendo não só ambos aspectos simultaneamente, mas também um terceiro aspecto que é Paramatma. Então é a melhor compreensão de Deus que se pode ter, né, é através da filosofia védica. Então, verso 1 do capítulo 15, é um dos capítulos mais importantes, tem versos famosos aqui também nesse capítulo 15. A compreensão da pessoa suprema. Verso 1, Krishna diz: as escrituras descrevem este mundo material como sendo um tipo de árvore ashwata imperecível, cujas raízes crescem, na verdade, de cima para baixo, ou seja, dos galhos, né, nascem as raízes que caem, né, e entram no solo. E as folhas dessa árvore são como os hinos védicos, né, que elucidam o caminho da ação frutiva, ou karma kanda. Aquele que conhece esta árvore conhece a essência dos Vedas. Então, essa árvore, Ashwatha, ela é uma árvore que é famosa, tem várias partes do mundo também, né, que você tem as raízes aéreas, né, que elas nascem dos galhos da árvore, né, e depois entram na terra, criam uma outra árvore e assim vai. Então fica uma malha extensiva, né, de raízes e troncos e galhos e várias árvores que na verdade vêm de uma só. Tá? Então, esta malha intrincada, né, que eles aqui comparam como sendo imperecível, né, é a descrição do mundo material. Ou seja, na verdade, é como se fosse... não, perdão. É como se fosse uma árvore ashwatha com as raízes invertidas. Perdão, eu li errado. Peço perdão aqui a vocês. Na verdade, é uma árvore invertida, né, cujas raízes estão crescendo para cima. Tá? Ou seja, e os seus galhos nascem para baixo. Ou seja, é um reflexo pervertido, tá, do mundo espiritual. Correto? Essa é a tradução correta. Tá? Então, ou seja, o mundo material ele é um reflexo invertido e pervertido do mundo transcendental. Ou seja, quando você tem uma árvore na beira de um lago, você tem um reflexo dessa árvore, né, na beira do lago, você vê a árvore refletida de maneira inversa. As suas raízes estão para cima e os seus galhos estão para baixo. Essa é a imagem que está descrita aqui nesse verso por Krishna para explicar a natureza do mundo material. Verso 2. As folhas e os galhos desta árvore do mundo material, na forma de vários objetos dos sentidos, são nutridos pelos três modos da natureza material: Sattva, Rajas e Tamas. Os galhos espalhados pelas espécies inferiores de vida, como por exemplo animais e seres humanos, assim como também espécies mais elevadas, como os semideuses. As raízes desta árvore são os desejos pela gratificação dos sentidos, e eles prendem, né, os seres nas ações e nas reações das suas ações, que na verdade se expandem, né, cada vez mais profundo, né, e prendem os seres dentro dessa cadeia de reação.
versos 3 e 4. A forma atual, ou a forma real desta árvore da existência material, como descrita acima, não é percebida dentro deste mundo material. Porque o começo, o meio, né, e a existência desta imagem, dessa existência material, não pode ser, de fato, definida. Ou seja, quando iniciou essa existência material, não pode ser definido. Portanto, após resolutamente cortar as raízes desta árvore, ou seja, da existência material, com um machado afiado de intenso desapego, então você deve buscar pelos pés de lótus da pessoa suprema, Shri Bhagavan, que é de fato a raiz, a causa desta árvore. Então, quando você se abriga nele, né, aquele de quem esse ciclo de nascimentos e mortes se iniciou, então você jamais retorna para o mundo material. Com o seu coração preenchido, né, você pensa: eu agora me rendo completamente a esta pessoa suprema, a pessoa primordial. Assim você deve se abrigar no Senhor Supremo. Ou seja, a causa da existência do mundo material, a raiz original deste mundo material é Deus, é Krishna. Então ele diz: você deve, na verdade, romper os seus laços com a relação, né, de dependência da existência material e entrar fundo até encontrar a verdadeira raiz, né, desta árvore que você pertence, a que você pertence, né? Porque essa raiz ela é justamente o mundo espiritual. Por isso ela tem essa imagem da árvore invertida. Né? Por quê? Porque as raízes elas vêm de cima, elas vêm do mundo espiritual. Né? E a árvore cresce para baixo, em direção ao mundo material, cada vez entrando mais dentro da existência material e se distanciando, né, do mundo original, que é a morada de Krishna. Então, buscar as raízes da existência significa encontrar Deus, encontrar Krishna. Verso 5. Apenas personalidades liberadas, que estão livres do orgulho e da ilusão, é que conseguiram então superar a degradação, né, dos falsos apegos. E aqueles que estão ocupados em buscar por Paramatma estão livres, né, dos desejos sensuais e livres das dualidades de felicidade e tristeza. Eles sim alcançam a morada eterna do Senhor Supremo. Então, não tem outro remédio a não ser buscar o desapego completo, né, da existência material para conseguir se liberar e alcançar a morada do Senhor Supremo. Verso 6. E naquela morada autoefulgente, sol, lua e fogo não são necessários para a iluminação. Quando pessoas rendidas alcançam esta minha morada, Krishna diz, eles jamais retornam para este mundo material. Então esse verso famoso também, Krishna diz: Natad Vashayate Suryo Nashashanko Napavaka Yadgatva Nivartante Tadhamma Paramam Mama. Krishna diz: aqueles que alcançam a minha morada, cuja luz é auto-evidente, auto-manifesta, eles jamais retornam para o mundo material. Aqui nesse ponto, nós concluímos claramente que não existe o evento de queda do paraíso.
tão propagado pelo cristianismo, né, e inclusive algumas linhagens, né, do Vaishnavismo, como por exemplo da ISKCON, né, algumas, não que tenha sido pregado por Srila Prabhupada, mas isso foi definido em reunião pelo GBC, né, muito depois da partida de Srila Prabhupada, que eles iriam dizer que a alma cai de Vaikuntha. Tá? Isso foi uma resolução em reunião, pautada pelo grupo gerenciador da ISKCON, chamado GBC, que decidiu que eles iriam pregar que a alma cai de Vaikuntha. Só que isso não está presente na nossa filosofia. Ao contrário, né, essa ideia é rechaçada o tempo inteiro, né, e este verso ele é mais do que prova do que quando Krishna diz que aqueles que alcançam a sua morada de lá jamais retornam. Não só evidente porque Krishna diz, mas é óbvio pela sua própria condição, porque quando você alcança a perfeição e você entra na morada de Deus, como é que você pode, após isso, manifestar defeitos, né, e desejos materiais para cair novamente no mundo material? Isso é uma contradição. Então, a ideia de cair do paraíso ela não faz sentido por si mesma. Não faz sentido por si mesma. Né? Então, na verdade, o que a gente pode dizer é que Adão e Eva, se caíram de algum lugar, não caíram do paraíso, mas simplesmente eles já estavam presentes no mundo material. E eles caíram foi de uma condição de comunhão com o divino, né, para uma condição de apego e desfrute material. Né? Ou seja, eles já estavam no mundo material, só que eles estavam numa consciência mais expandida, né, de comunhão com o divino, sem nenhuma necessidade do desfrute material, até que algo aconteceu que essa luxúria veio à tona, o desejo material veio à tona, e eles se tornaram subjugados, né, escravos desses sentidos. Então, nesse sentido, pode haver uma queda simbólica, metafórica, mas não uma queda real, né, física, né, da morada de Deus para a Terra. Isso é com certeza descartado. Mas o pior é que até hoje, na ISKCON, eles pregam essa filosofia. Né? E é uma das questões que nós temos, uma das várias questões que nós temos, contrárias, né, a certas determinações da sociedade para a consciência de Krishna, né, que simplesmente contrariam, né, a nossa filosofia original. Bom, verso 7. É um verso famoso também. Mameivam so divaloke divabhuta sanatana manasastani indriyani prakristani karshati. Agora vai se definir a natureza da alma. Então Krishna diz: a entidade viva eterna neste mundo material é certamente uma parte e parcela separada de mim, ou seja, Vibhinamsha. Situada no mundo material, ela fica atraída pelos 6 sentidos, que incluem a mente. Os 5 sentidos que nós já conhecemos, mais a mente, são 6 sentidos. Mas aqui ele deixa claro que a alma é uma parte dele, né? Parte e parcela a gente chama. É um termo um tanto quanto complicado de se entender, mas o fato é que nós podemos compreender da seguinte maneira. Nós somos como partículas de luz que emanam do grande sol que é Krishna. Krishna é a fonte da criação, ele cria também as almas, e as almas têm as mesmas qualidades que ele, mas de maneira diminuta, né? Infinitesimal. Assim como partículas de luz também têm luz e calor, né? Assim como o grande sol também tem luz e calor. Só que a capacidade de iluminar que o sol tem é imensa,
né? Além do que o Sol é o próprio gerador de luz e calor, diferente da partícula que não é autogerada. A partícula não é em si um Sol, mas ela é um produto do Sol. Então, assim, as almas também não são idênticas a Deus no sentido de elas serem auto-manifestas. Não. Nós dependemos da criação de Deus para existir. No entanto, Krishna nos deu as mesmas qualidades que ele tem, só que em quantidade infinitesimal. Tá? Então, dessa maneira, também o verso diz: Diva Bhuta Sanatana, a alma é eterna. Ou seja, se a alma é eterna, ela jamais perderá a sua individualidade. Então, se cada alma é individual, é diferente, né, das demais, e ela é eterna, significa que ela jamais perderá essa sua condição de existir individualmente. Ou seja, ela jamais se fundirá, né, na existência divina, como muitos pregam, como muitos desejam se fundir no Brahman, ou se fundir, né, em qualquer outra instância, ou no corpo de Deus, né, e perder a sua individualidade. Não, isso não é possível. Né? O que dirá você voltar a se tornar Deus, como muita gente diz, o que também é impossível. Nós não somos Deus, jamais seremos. Nós apenas vamos nos unir a Ele através do serviço devocional, que é a Bhakti Yoga. É o que Krishna explica aqui no Bhagavad Gita do começo ao fim. Nós já estamos quase chegando no final. Peço a todos que chegaram até aqui que continuem firmes. Né? Há muito ainda o que ser revelado, há muito conhecimento importante e interessante a ser revelado. E faltam apenas mais 3 capítulos para nós terminarmos. Né? E logo toda vamos dizer assim, toda a imagem desse quebra-cabeça vai ficar bem clara na cabeça de vocês. Ok? Vamos agora acompanhando. Verso 8. Assim como o vento carrega o aroma das flores e outras substâncias, a entidade viva corporificada, né, que é o mestre dos sentidos, né, carrega os seus 6 sentidos para qualquer corpo que ela venha a adquirir no futuro. Ou seja, o corpo sutil ele vai continuar encarnando junto com a alma. Ou seja, o corpo sutil ele tem a mente, né, e a mente, que é a mestra dos sentidos, vai continuar carregando, tá, os outros sentidos junto com ela para cada encarnação. Não só isso, mas também a memória, as impressões, né, e todo o registro das atividades feitas por aquela alma nas encarnações passadas. Verso 9. Se abrigando nos seus ouvidos, olhos, língua, nariz, né, tato e também na mente, a entidade viva ela desfruta dos objetos dos sentidos, né, como por exemplo o som. Então há uma necessidade intrínseca dos sentidos de buscar por algo satisfatório. Os sentidos não querem dor. Os sentidos querem algo prazeroso, querem algo bonito, né, algo atraente. Eles querem sempre estar sendo estimulados de maneira agradável e positiva. Nenhum ser deseja a dor, a não ser que ele esteja no estado de doença mental. Mas todos os seres almejam o prazer, almejam sempre a satisfação. Só que o santo, percebendo que isso é uma armadilha, ele não vai permitir que os seus sentidos se deixem levar por tudo que é
bonito, belo e atraente, porque ele sabe que isso, na verdade, vai torná-lo um escravo da busca por esses prazeres, e esses prazeres vão afastá-lo da verdadeira consciência transcendental e espiritual, né, que é a única possibilidade de você alcançar o prazer transcendental chamado de Premananda, né, ou o êxtase do amor divino. Esse, de fato, é o prazer que toca a alma. Todos os demais prazeres que vêm dos sentidos, eles não tocam a alma. Na verdade, a alma ela está muito longe dessa relação física. Ela está apenas presente dentro do corpo. Mas quem percebe essa sensação, tá, é a mente. É a mente. Então, hoje nós somos a mente, nós somos muito mais a mente do que a nossa alma. Né? A não ser aqueles que já estejam despertos, né, aí sim, a alma deles está ativa. Os demais que estão dormindo, né, ainda condicionados na matéria, eles têm a sua alma dormente, né? Ela não está ativa. Então você interage, na verdade, com a mente, com o falso ego e com a inteligência daquela pessoa, daquele ser. Você não interage com a alma. A alma ela tem que ser despertada, né, aos poucos. Então quando vem o desejo de querer conhecer Krishna, de querer servir e amar a Krishna, significa que a sua alma começou a despertar. Por quê? Porque faz parte da natureza intrínseca da alma servir a Krishna. Chaitanya Mahaprabhu disse: Jivera Swarupa Roy Krishnera Nityadas. Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakash. Ou seja, a condição natural da alma é ser uma serva eterna de Krishna. Krishnera Nityadas. E essa alma, ela pertence à energia marginal, chamada Tatasta Shakti, e ela é diferente e igual a Krishna ao mesmo tempo. Ou seja, ela tem as qualidades de Krishna, Satchitananda, mas ela não tem a mesma potência que Krishna tem. Correto? Então, não misturem essas duas coisas. Enquanto a pessoa está adormecida e condicionada, a alma dela não está atuando. Ela simplesmente responde a impulsos da mente, controlada pelos 3 modos da energia material, como nós vimos no capítulo anterior, né? Sempre buscando o prazer sensório. Os sentidos são como tentáculos, né, que estão o tempo todo se movimentando e se apropriando da realidade que se apresenta diante dela. Então você se move, você anda, né, você se desloca, pessoas passam na sua frente, situações acontecem, e tudo que é agradável, bonito, né, interessante, saboroso, prazeroso, os sentidos vão se apropriando daquilo, vão sugando aquilo, aí eles satisfazem a mente, né, e satisfazem o falso ego, que é a nossa personalidade temporária, de acordo com o nascimento que a gente tem. Não tem nada a ver com a alma. Só que, na medida em que você consegue ir despertando a sua alma, né, aí você vai buscando atividades que, na verdade, nutrem e satisfazem a alma e não aos sentidos materiais. É por isso que você vê os sábios, os yogis, fazendo austeridades físicas de restrição dos sentidos, né? Para quê? Para justamente permitir que a alma possa ter força, né, para se manifestar cada vez mais, né, e ela possa ter acesso àquilo que de fato alimenta ela, que são as atividades devocionais, atividades de relação com Krishna, com Deus. A única forma de você alimentar a alma é dando a ela a possibilidade de entrar em contato com Krishna, através do ouvir, do cantar, do lembrar-se, né, de todos os 64 diferentes tipos de práticas devocionais. Tá? Só assim a sua alma consegue se tornar completamente desperta e independente.
Nesse momento ela assume o controle. Ela vai assumir o controle. Quando ela assume o controle, pronto. Ela já desativa, né, esse link da mente com os sentidos materiais, e ela agora pode colocar a mente em dimensões ou em aspectos, né, estritamente devocionais e espirituais. Então aquela pessoa ela se torna autocontrolada. Só quando a alma assume o controle. Do contrário, não. Do contrário, é impossível. Ok? Vamos então encerrar por aqui. Já concluímos o nosso tempo. Espero que todos estejam aproveitando essa leitura. Qualquer dúvida, perguntas, por favor, escrevam aí nos comentários ou escrevam por mensagem privada. E desejo assim a todos um excelente dia. Que fiquem todos em paz. Hare Krishna.